Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. Sejam todos bem-vindos! Um alô especial para as candidatas e os candidatos que enfrentaram o TPS e suas desventuras no final de semana passado. E aí, como foi a prova de vocês? Deu para responder tudo willy-nilly? Ou alguém achou a prova medonha, foi tomado pela armadilha da precaução e ficou preso na Primavera dos Povos em 1850? Brincadeiras à parte, passado o TPS, a gente deseja muito sucesso para quem continua na segunda fase e para quem pretende descansar ou voltar aos estudos com mais calma também. E hoje a gente retoma a programação normal do podcast e apresenta a vocês 5 notícias sobre os assuntos mais importantes da semana. E os assuntos estão quentíssimos. Bora conferir o que temos para hoje? Direito Internacional e Clima. A Corte Internacional de Justiça emite parecer histórico sobre as obrigações dos estados frente à crise climática. Brasil versus Trump. Em reunião na OMC, o governo brasileiro reage às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segurança global. Armas nucleares no Reino Unido, impasse nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e a retomada do programa nuclear do Irã. Democracia digital. No Chile, Lula se une a outros líderes para lançar aliança para regular plataformas digitais e proteger a democracia. E crise hídrica global. Novo relatório escancara os impactos das secas extremas na Amazônia, na África, na Europa e no comércio mundial. Preparados? Então vamos dar uma olhada com mais detalhe em cada um desses assuntos. O resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. Você se lembra da consulta feita à Corte Internacional de Justiça lá em 2023? Sobre as obrigações dos estados em relação à mudança do clima? Pois bem, o parecer saiu e foi histórico. Nessa quarta-feira, dia 23 de julho, a CIJ emitiu por unanimidade sua opinião consultiva sobre o tema. Essa foi apenas a 5ª vez na história que um parecer da Corte foi aprovado sem votos contrários, o que já mostra a força e a relevância do documento. A pergunta central feita pela Assembleia Geral da ONU era direta: o que os estados são obrigados a fazer, segundo o direito internacional, para proteger o sistema climático e o meio ambiente contra as emissões humanas de gases de efeito estufa? E mais, quais são as consequências jurídicas caso não cumpram essas obrigações? A resposta da Corte foi clara: os estados têm sim obrigações jurídicas vinculantes baseadas tanto em tratados internacionais quanto no direito consuetudinário. Entre os tratados estão a Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Esses documentos impõem deveres de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, cooperação internacional e atualização constante das chamadas NDCs, as Metas Climáticas Nacionais. Além disso, os países devem agir com diligência e boa-fé, respeitando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, quem polui mais deve fazer mais. A Corte também reconheceu obrigações consuetudinárias, como o dever de prevenir danos significativos ao meio ambiente e o dever de cooperar uns com os outros. E foi além. Afirmou que essas obrigações têm natureza erga omnes partes. Em bom português, valem para todos os estados, como um dever coletivo da comunidade internacional. A CIJ citou ainda outros tratados ambientais e até a Convenção do Direito do Mar como fontes que reforçam essa responsabilidade climática. E destacou que os direitos humanos também impõem obrigações ambientais aos estados, para garantir o pleno exercício desses direitos pelas gerações presentes e futuras. E quando o estado falha? A Corte foi taxativa. O descumprimento dessas obrigações configura um ato internacional ilícito. Isso leva ao dever de cessar a conduta, oferecer garantias de não repetição e até pagar reparações, desde que fique comprovado o nexo entre a violação e o dano causado. E tem mais.
Os estados podem ser responsabilizados não só por ações diretas, mas também por omissões, como deixar de regular empresas que poluem. E talvez o ponto mais sensível para os grandes emissores. A CIJ afirmou que, mesmo sendo o dano climático algo difuso e acumulado, é cientificamente possível identificar quanto cada país contribuiu para o problema, somando suas emissões históricas e atuais. Um assunto que não sai do noticiário são as tarifas impostas pelos Estados Unidos a vários países ao redor do mundo. E na reunião do Conselho da Organização Mundial do Comércio, nesta semana em Genebra, o Brasil fez um duro pronunciamento contra as tarifas impostas pelo governo Trump. O representante brasileiro, embaixador Philip Fox Drummond Gur, não citou nomes, mas não deixou dúvidas. Há uma escalada de medidas unilaterais usadas de forma caótica que desestruturam o comércio global e colocam em risco a estabilidade econômica mundial. O pano de fundo, você sabe, é a decisão do presidente americano de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O governo dos Estados Unidos diz que quer reverter desequilíbrios, mas o Brasil entende a medida como ingerência política. E os efeitos já são visíveis. As exportações de carne para os Estados Unidos caíram 80% desde abril. Frigoríficos no Mato Grosso do Sul suspenderam embarques e remessas inteiras tiveram que mudar de porto para evitar a chegada após o dia 1º de agosto, quando a sobretaxa começa a valer oficialmente. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares só no agronegócio. E não para por aí. Trump tem usado tarifas como uma espécie de sanção disfarçada, ora para pressionar países na área do clima, ora por temas migratórios, ora por disputas internas. Foi assim com a Colômbia, com o México, com a União Europeia e agora com o Brasil. A diplomacia brasileira respondeu com firmeza. Disse que vai priorizar o diálogo, mas está pronta para recorrer aos mecanismos legais, inclusive ao sistema de solução de controvérsias da própria OMC, mesmo que esse sistema esteja enfraquecido desde o bloqueio americano às nomeações do órgão de apelação. E o impacto dessa guerra tarifária vai para além do comércio. Segundo o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, o tarifaço de Trump, junto com as guerras em curso e o avanço da direita em eleições recentes, está minando a ambição climática dos países. Com os Estados Unidos fora das negociações e resistindo ao Acordo de Paris, o cenário para a Conferência de Belém, em novembro, ficou mais tenso e bem mais difícil de avançar em metas robustas de financiamento climático. E se você piscou, perdeu 3 movimentos de impacto no cenário global de segurança. Nesta semana, os Estados Unidos voltaram a instalar bombas nucleares no Reino Unido. É a primeira vez desde 2008. As ogivas já estão em uma base aérea britânica e podem ser lançadas pelos caças F-35, que Londres deve receber em breve. A movimentação não foi confirmada oficialmente, mas foi detectada por especialistas e analistas militares. A Rússia reagiu dizendo que monitora a militarização crescente da Europa. E não é por menos. Depois de posicionar bombas nucleares táticas na Belarus, o Kremlin vê agora um aumento da presença armada dos Estados Unidos no continente, com países como Polônia pedindo armas no próprio território. E a Ucrânia? Segue no centro da atenção. Nesta semana aconteceu a 4ª rodada de negociações entre Moscou e Kiev. O encontro, mediado pela Turquia, tratou de temas humanitários, mas não chegou nem perto de um cessar-fogo. A Rússia exige que a Ucrânia ceda territórios perdidos e desista de entrar na OTAN. A Ucrânia quer a retirada completa das tropas russas e garantias de segurança. E para fechar esse bloco de tensão, o Irã. Mesmo após os bombardeios dos Estados Unidos a 3 de suas principais instalações nucleares, Teherã anunciou que vai retomar o enriquecimento de urânio. Para o governo iraniano, o programa nuclear é uma conquista científica e um símbolo de soberania nacional. Já Washington voltou a ameaçar novas ações militares se o Irã ultrapassar os limites técnicos para a obtenção da bomba. Vamos ficar de olho que o assunto da segurança está cada vez mais presente quando falamos em relações internacionais.
E nessa semana, um grupo de líderes latino-americanos e europeus se reuniu em Santiago, no Chile, com um objetivo claro: defender a democracia de olho no futuro. Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia e Espanha lançaram juntos um chamado à ação. O encontro, batizado de Democracia Sempre, girou em torno de 3 eixos: regulação das plataformas digitais, combate à desinformação e fortalecimento do multilateralismo democrático. No centro do debate, as Big Techs. Segundo os líderes, é hora de criar uma regulação internacional que garanta transparência nos algoritmos e na gestão de dados. A lógica é simples: liberdade de expressão não pode ser confundida com licença para espalhar mentiras, incitar o ódio ou minar instituições democráticas. O documento final da cúpula propõe ações concretas: uma coalizão internacional pela governança digital democrática, tributação progressiva das grandes empresas, fortalecimento de think tanks voltados à defesa da democracia e um observatório ibero-americano de juventudes contra o extremismo. O presidente Lula, que participou do encontro, foi direto. Democracias não se constroem da noite para o dia, disse. Para o presidente brasileiro, combater a desigualdade e regular as plataformas digitais são tarefas urgentes para resgatar a confiança nas instituições. Ele também defendeu uma reforma na ONU, com menos vetos e mais representatividade, especialmente no Conselho de Segurança. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, chamou o momento de um dever moral com as gerações futuras. Já o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, foi pragmático. A democracia tem que dar respostas reais. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que o encontro ajudou a reforçar consensos básicos e não tão básicos em defesa da liberdade e da democracia. Você provavelmente lembra da seca histórica na Amazônia em 2023. Rios secando, peixes morrendo, cidades isoladas. Pois essa história, infelizmente, é capítulo de um problema global. Saiu esta semana o relatório Pontos Críticos de Seca ao Redor do Mundo. O estudo foi elaborado pelo Centro Nacional de Mitigação da Seca dos Estados Unidos, pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e teve o apoio da Aliança Internacional para a Resiliência à Seca. O diagnóstico foi claro. Estamos diante de uma catástrofe de evolução lenta, mas com impactos rápidos e profundos. O documento demonstra que a seca afeta a agricultura, empurra comunidades inteiras para a pobreza, agrava a fome, gera colapso energético e enfraquece ecossistemas inteiros. E o relatório mostra como ela está ligada à crise climática e ao uso desordenado dos recursos hídricos e da terra. No Brasil, o destaque é a Amazônia. O documento menciona a seca extrema de 2023 e 2024, que matou golfinhos, contaminou o abastecimento e deixou milhares de pessoas isoladas. Com o desmatamento e os incêndios se agravando, a floresta corre o risco de deixar de absorver carbono e passar a emitir, um ponto de virada para o planeta. Na África, o quadro é ainda mais alarmante. Mais de 90 milhões de pessoas enfrentam fome aguda, com safras destruídas e apagões severos. Na Zâmbia, por exemplo, a seca reduziu o rio Zambeze a 20% da média histórica. O resultado? Hospitais, padarias e escolas fechados por falta de energia. E não é só no sul global. Na Espanha, a queda na safra de azeitonas fez o azeite dobrar de preço. No Canal do Panamá, a seca foi tão intensa que reduziu em 1/3 o número de navios que podiam passar por dia. Um baque no comércio global. Até o Reino Unido enfrentou escassez de frutas e legumes. E no Sudeste Asiático faltou arroz, café e açúcar. O relatório também aponta caminhos: investir em sistemas de alerta precoce, restaurar bacias hidrográficas, adotar soluções baseadas na natureza e garantir que mulheres e meninas, mais afetadas pelos impactos, não fiquem para trás nas respostas à crise. E antes de fechar o episódio, respira fundo porque ainda teve mais coisa importante acontecendo no mundo. Vamos para o nosso giro de notas curtas que são relevantes e devem estar no seu radar. Estados Unidos fora da Unesco. Trump repetiu a decisão do primeiro mandato e oficializou novamente
a retirada dos Estados Unidos da Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura. A saída entra em vigor somente em 31 de dezembro de 2026. Pandemias no radar. Também nesta semana, o presidente norte-americano rejeitou as emendas do Acordo de Pandemias da OMS, disse que não aceita ceder soberania e jogou água fria na tentativa de cooperação global em futuras crises sanitárias. Índia e Reino Unido assinam um acordo de livre comércio. Será o fim das tarifas para 99% das exportações indianas aos britânicos e um novo capítulo nas relações econômicas entre os dois países. E tensão no Oriente Médio. O parlamento de Israel aprovou uma moção para anexar formalmente a Cisjordânia, uma medida que contraria o direito internacional e acende alertas diplomáticos no mundo inteiro. E assim a gente fecha mais uma edição do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Se você curtiu o conteúdo, não deixe de acompanhar tudo que o IDEG produz lá no site ideg.com.br e também nas principais plataformas de áudio e vídeo. Tem muito mais conteúdo relevante para te ajudar na preparação para o CACD. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Bons estudos, boa sorte na preparação para as discursivas para quem continua e até a semana que vem. Tchau, tchau!